Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui nesse vídeo vai ser um vídeo bem bacana porque eu estou sempre respondendo pergunta aqui no canal e nesse vídeo quem vai responder a pergunta é você, porque eu vou te fazer uma pergunta, claro. Então, e é interessante quando a gente faz uma pergunta porque enquanto eu estou só falando, você está refletindo naquilo que eu estou falando. A minha voz te comunica alguma coisa, o conteúdo, aquilo que eu estou dizendo te comunica alguma coisa, o meu gesticular te comunica alguma coisa, para onde eu estou olhando, a forma que eu olho para você te comunica alguma coisa. Eu vou passar para você aqui, de repente, uma certa firmeza ou certeza se eu estou olhando no seu olho, ou se eu estou toda hora olhando de lado, ou falando por quê, dando pausas longas, né? Então, quando eu te faço uma pergunta, que é essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu vou te colocar para pensar, né? E você tem que pensar numa resposta. A pergunta é a seguinte: o que te impede de conseguir? O que te impede de alcançar os seus objetivos? Isso é interessante que você está pensando agora, de repente você está pensando, Marcelo, mas em que sentido? Em que sentido você está me fazendo essa pergunta? E você sabe que a gente conversa aqui sobre o segmento gráfico, mas isso que a gente vai falar nesse vídeo você pode aplicar em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida e é realmente um assunto muito importante. Para trazer uma aplicação prática, é claro que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui da minha história. Você sabe que eu comecei trabalhando na sala da minha casa, né? E comecei a gravar vídeo para o YouTube, mostrando, fazendo alguns itens, desenvolvendo algum trabalho aqui na Print Art e comecei a mostrar isso para você. O fato é que eu não comecei a gravar vídeo quando eu comecei a trabalhar com gráfica, empreendendo com a minha empresa. Não comecei desse jeito a gravar conteúdo. Eu comecei a gravar conteúdo depois que a empresa já tinha acontecido, estava consolidada, e aí eu comecei a dividir conteúdo com você, porque era algo que eu já fazia nos bastidores, e por isso fluiu do jeito que fluiu. Então, o que eu fiz? Eu escalei essa proporção. Aquilo que eu fazia no privado, nos bastidores, eu coloquei na internet, então eu alcancei muito mais pessoas, e aí esse conteúdo chegou até você e você está me escutando aqui. Então, de repente, você para escutar a minha história. O Marcelo começou a trabalhar na sala da casa dele sem recurso nenhum. Se você conhece a minha história, você sabe que isso é uma verdade, já compartilhei várias vezes. Sem dinheiro, sem recurso, o que eu tinha era conhecimento, e aí eu comecei com muitas limitações técnicas na sala da minha casa, sem equipamentos. Eu só tinha um computador e uma jato de tinta. E aí as coisas foram acontecendo, foram tomando uma direção, um rumo, com muitos erros e muitos acertos, as coisas aconteceram, né? Então, foi assim comigo. Mas nem sempre eu tive tanta segurança que de repente você está me sentindo agora, o Marcelo fala com segurança, ele sabe o que ele está falando, mas nem sempre foi assim. No começo foi um começo de muitas incertezas, muita insegurança. Porque eu tinha que trabalhar para sustentar minha casa, eu sabia fazer alguma coisa, não tinha dinheiro para começar o negócio. E toda vez que você vai começar alguma coisa, é um risco muito grande que você corre. Certo ou errado? Certo? Mesmo você tendo capital, mesmo você tendo toda a estrutura do mundo para começar um negócio, investir é sempre um risco. Então, de repente, naquele momento, eu arrisquei tudo. E você pode estar se perguntando, mas você está falando que não tinha nada para arriscar. E você está certo em pensar dessa forma. Eu não estava investindo dinheiro. Eu estava investindo tudo que eu tinha a respeito de conhecimento e precisava dar certo. E eu precisava sustentar minha família, minha casa. Eu estava desempregado e eu precisava trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que me cercava, tudo aquilo que me dizia que não ia funcionar, que não ia dar certo, que eu não tinha condições de fazer. Eu peguei isso tudo, amassei, joguei no lixo e eu falei assim, não, eu vou conseguir. E hoje muita gente se espelha em mim, na minha história, ou se identifica com a minha história. De repente você não me conhecia na época e de repente a sua história é parecida com isso também. Você começou sem muitos recursos e você deu certo, né? Mas acontece que tem muita gente que está começando a trabalhar agora, muita gente não deu certo. Por quê? Porque em vez de olhar para as possibilidades, não, isso aqui vai dar certo, é possível, eu vou em frente, eu vou conseguir, fica olhando para a parte negativa da história. De repente alguém falou para você que você não ia conseguir, de repente você olhou para o concorrente, você olhou para as adversidades, você achou que não ia conseguir, que não ia dar e simplesmente desistiu, ou simplesmente nem tentou. Eu estou compartilhando essa história aqui com você
porque uma vez eu assistindo uma palestra, eu escutei o palestrante contando uma história muito interessante, muito interessante. E esse aqui é o ponto realmente que eu quero trazer para você refletir a respeito disso que eu vou te falar. No atletismo, né, na história do atletismo, existia na década de 50, até a década de 50, não existia nenhum atleta que tinha conseguido bater a marca de correr uma milha em menos de 4 minutos ou em 4 minutos. Existia essa máxima, os fisiologistas da época, os cientistas, os médicos diziam que para o homem fisicamente era impossível correr uma milha em 4 minutos. Então, você imagina, na década de 50, então durante anos e anos e anos, os atletas traziam com eles essa máxima de que era impossível chegar nesse tempo, correr essa milha em 4 minutos. E naquela ocasião, o jornal britânico publicou uma manchete que esse era o maior objetivo do esporte, um atleta correr uma milha em 4 quilômetros, tendo em vista que vários outros atletas tinham chegado muito próximo, mas não conseguia chegar na marca dos 4 quilômetros. Então, chegou um dia que um tal de Roger Bannister correu, no dia 6 de maio de 1954, correu uma milha em 3 minutos e 59,4 segundos. Então, provando que sim, era possível. Então caiu toda aquela máxima de que era impossível para o homem, os médicos afirmavam que o corpo humano não aguentaria. O Roger Bannister foi lá e fez. Deixa eu trazer aqui para você uma outra informação interessante. Até o momento, nenhum atleta tinha corrido em 4 minutos. O Bannister foi lá e correu em menos de 4 minutos. Sabe quanto tempo durou o recorde do Bannister? Durou 46 dias só, porque outro atleta foi lá e bateu o recorde dele. Isso não é muito interessante? Deixa eu trazer algumas informações aqui para a gente poder refletir a respeito dessa história, que é um fato, que é um marco, né? Hoje, se você for parar para pesquisar essa história, mais de 20 mil atletas já bateram esse recorde. Ele é um tempo até muito alto na história do atletismo, mas ele foi o primeiro cara a bater uma milha em menos de 4 minutos. O interessante é que a ciência dizia que era impossível, né? Todo mundo colocando muita pressão, dizendo que isso era um feito quase que impossível. Foi um camarada lá, foi e fez. Depois que ele fez, 46 dias depois, o recorde dele foi batido. Olha que história incrível, né? Essa história é incrível, ela nos motiva e traz uma série de informações para nós que a gente precisa pensar a respeito disso. Por exemplo, hoje o que está te limitando, o que te limita hoje? De repente você tem algo para você fazer e você está acreditando que você não pode, seja qual for a limitação. Nesse caso aqui do Bannister, você tinha todo um cenário que dizia para ele que era impossível dele conseguir. Depois que ele conseguiu, outra pessoa olhou para o Bannister e falou assim, não, se ele conseguiu, eu também consigo. Então eu vou te convidar agora, nesse momento, você olhar para as pessoas que estão conseguindo fazer, não para as pessoas que não conseguiram. Olhe para pessoas que estão conseguindo fazer, que conseguiram fazer, que você vai conseguir fazer também. Essa história é uma história incrível, onde a gente aprende muito com ela. Porque a gente começa a olhar, de repente a gente está num cenário, de repente a pessoa vem numa família muito humilde, de repente a pessoa não teve muita instrução, de repente a pessoa não tem o capital que precisa para fazer alguma coisa, de repente, cara, tudo é preparação. Você acha que o Bannister ele não se preparou para fazer o que ele fez? Com certeza ele se preparou, ele deve ter pensado assim, não, se eles estão dizendo que é impossível, eu vou tornar possível, vou treinar, eu vou me preparar, eu vou me qualificar e eu vou conseguir. Isso é muito interessante, você pensar, ter o primeiro passo que é você pensar que você vai conseguir. Se você coloca a limitação a respeito dos seus planos, dos seus projetos, você começa a olhar com uma visão pessimista, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai rolar, não vai dar. Você, com certeza, automaticamente, você já está desligando aquela chave e aquele teu projeto, que no começo, de repente, você até acreditava, você vai engavetar e você vai guardar ele. Então, eu te convido agora, nesse momento, a você pensar realmente nos seus objetivos. O que te impede de conseguir? Tem coisas que te impedem de conseguir? Outra pergunta para você agora, o que você precisa fazer
para tornar viável os seus objetivos, os seus planos. Tudo é possível ao que crê. Essa é uma passagem que está na Bíblia. Tudo é possível ao que crê. Você primeiro precisa crer, você primeiro precisa acreditar que é possível. Então não se limite, não olhe apenas para as adversidades, para os problemas, que você possa pensar que você pode sim, você consegue. É claro que a gente não está falando aqui, quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de negócios, é claro que a gente não está falando aqui para que você não deva avaliar os riscos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que você precisa se preparar, se qualificar e acreditar em você. Não estou falando para você acreditar num negócio, num projeto, não estou falando nisso. Eu estou falando para você acreditar em você não se limitar. Porque você pode fazer muito mais coisas do que você vem fazendo, do que você já fez até o momento. Porque muitas vezes nós mesmos nos limitamos. Então que você possa, nesse momento agora, estar aumentando, ampliando a sua visão, que você possa conseguir chegar mais longe do que você chegou até o momento. E de repente, como o Bannister lá, mais rápido. Que essa história possa servir para você de inspiração, que você possa alcançar os seus objetivos, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou, curte o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!